Boa noite, hoje sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, o Jornal Interativo dá sequência na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de nossa cidade. E hoje é a vez de Kelci Muniz, do PSDB, nos conceder entrevista e falar da sua campanha, seus projetos para as eleições 2020, se caso eleito, assumir a cidade, a prefeitura e comandar a cidade por 4 anos a partir de janeiro de 2021. Tudo bem, Kelci Muniz? Primeiramente, boa noite para você, bem-vindo ao Jornal Interativo. E aí, como é que está essa campanha para prefeito de Dracena pela primeira vez? Boa noite, Kelci. Boa noite, Fernando Pereira, a todos os nossos telespectadores, o nosso boa noite, o nosso carinho, o nosso grande abraço. Muito bem. Fernando, um privilégio estar contigo, né? Até porque você faz parte também da nossa história, né, Fernando? A minha primeira campanha como vereador, eu me lembro muito bem, eu e você fomos em Pirapozinho buscar um equipamento de som para a gente fazer a nossa campanha, né? E uma grande força aí do Fernandão. Obrigado, Fernando. Fernando, a nossa campanha está muito tranquila, né? Por quê? Escolhemos fazer uma campanha com respeito, respeitando os candidatos adversários, a vereadores e a prefeito. E, principalmente, respeitando os nossos cidadãos dracenenses. Então, isso, conseguimos com que a nossa campanha fosse muito harmoniosa, né? Eu e a Mirella, nossa vice-prefeita, estamos bastante realizados com a campanha. E dizendo, é lógico que este período existe bastante adversários e algumas situações indesejáveis, né? Mas nós escolhemos a campanha do respeito, a campanha limpa, transparente, e isso está acontecendo maravilhosamente bem. Muito bem, Kelci. Com relação a essa campanha, você veio aqui, nos concedeu entrevista na primeira série e trouxe aqui seus projetos de trabalho para ser eleito, desenvolver. O que você tem encontrado em Dracena? O que as pessoas te falam hoje? O que Dracena está carente na sua visão, no seu ponto de vista? Fernando, é muito importante que a gente venha aqui falar sobre o nosso plano de governo, né? Aquela nossa proposta à cidade. E aí eu quero até apresentar aqui que todo cidadão dracenense vai receber nas suas casas uma revista dessa, que é a nossa prestação de conta como vereador, a Câmara Municipal, e também o nosso plano de governo. Nós temos aqui uma sequência de atividades, o que nós fizemos e o que nós propomos a fazer. Por que isso? E a importância de dizer isso? É o seguinte, plano de governo, no papel aceita-se tudo, né? Existem candidatos que pagam uma empresa, inclusive, para se fazer um plano de governo que brilhe os olhos de quem vai ler, né? Nós fizemos um plano de governo em cima da realidade. Mas nós viemos prestar conta, porque o plano de governo pode ser lindo e maravilhoso. A partir do dia 1º de janeiro, você não sabe se aquele candidato efetivamente vai fazer o que ele prometeu. Não sabe. Porém, coloco aqui à disposição do cidadão dracenense, ao querido cidadão dracenense, a nossa história política, toda a nossa passagem pela política. Por quê? Sabendo no nosso passado político, dá para você saber qual vai ser a nossa atuação futura. É isso que nós fizemos. Nós somos um vereador atuante, que quando precisou, inclusive votar contra um projeto sozinho, nós não nos intimidamos. Já tivemos situações, Fernando, onde 12 vereadores disseram sim, e nós, achando que aquilo não era bom para a cidade, dissemos não. E mesmo sozinho, nós peitamos a Câmara, e nós mantivemos a postura. E no futuro vimos que o certo era votar não. E é por isso, é com essa garra, com essa determinação e principalmente, Fernando, desapego aos compromissos eleitoreiros, porque é isso que é importante. Fernando, nós dissemos e vemos a Prefeitura de Dracena como a maior empresa de Dracena. Nós não temos somente que eleger um prefeito. A partir de agora nós temos que eleger um gestor, pessoa que não está ligada simplesmente a compromissos políticos. E nós sabemos que qualquer empresa
precisa minimizar os gastos e fomentar as suas vendas, as suas oportunidades. E a prefeitura não é diferente. Nós precisamos eliminar gastos. Antes de tudo, antes da gente falar que nós vamos investir na saúde, na educação, na moradia, precisamos ter recurso financeiro para isso. E se nós não tivermos uma ação, uma gestão independente, a gente não consegue isso. O que eu quero dizer? A nossa campanha não tem amarração política. Escolhemos estar ligado a 3 partidos somente, quando, na regra da cidade, sempre se dizia que para se ganhar uma eleição, precisava estar com o maior número de partidos. E era fato. Bastante partido do lado, bastante candidato a vereador, seria bastante gente te pedindo voto. Porém, é o seguinte, eram muitos compromissos e que depois o prefeito precisa pagar. E ele acaba ficando amarrado com esses compromissos. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos que o nosso quadro de funcionário da prefeitura é excelente. Em todas as áreas, todos os setores, nós temos excelentes funcionários. O nosso quadro de professores são os melhores que temos. As escolas particulares em Dracena absolvem os professores das escolas públicas. Nós temos os melhores profissionais na obra, na educação, na saúde. Temos que tirar o chapéu, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, pessoas que doaram suas vidas. Nós vimos agora no período da pandemia, mesmo com salário defasado, eles se doaram. E se nós estamos falando de uma grande empresa, o prefeito tem que ser gestor e motivador. Você precisa motivar os seus funcionários. Infelizmente, quando você traz para dentro da prefeitura um monte de cargo de confiança, porque te ajudou na campanha, você acaba desmotivando o funcionalismo público, que fez um concurso, que se preparou, que tem que fazer constantemente preparação para se manter no seu cargo, e de repente, muda o prefeito, vem um outro chefe, que nem é de carreira, não é profissional de carreira, mandando nos funcionários que são de carreira, ganhando um salário muito maior do que os nossos profissionais de carreira. Isso desmotiva. Desmotiva numa empresa privada, desmotiva também numa empresa pública, como é a prefeitura. Então, nós, primeiramente, se nós queremos ter uma gestão forte, se nós queremos realmente termos uma diferença, uma renovação, são as nossas atitudes já no pleito eleitoral. Então, nós não fizemos compromissos, não tem nenhum secretário prometido cargo, não tem diretor prometido cargo, conosco não haverá cargo de comissão, cargo de confiança, que não seja de carreira. Nós precisamos dos próprios funcionários. Começa por aí a motivação. Dessa forma, tenho certeza que o rendimento da prefeitura, de todos os setores, vai aumentar significativamente. Este é o primeiro passo. Segundo, nós estamos fazendo uma campanha com recurso próprio. Não estamos angariando recursos de empresário e comerciante. Tem 2 motivos fundamentais. Período de pandemia. Está o comércio bastante prejudicado economicamente. Muitas vezes o candidato pede dinheiro para o comerciante e ele acaba doando por intimidação. E tem outros ainda que depois se aproveitam. Nós não vamos fazer isso. Dinheiro próprio. E dentro do que a legislação permite. Uma campanha enxuta, para nós termos também um mandato enxuto. E se a gente fizer isso, vou te dar um exemplo. Pagamos hoje mais de R$100 mil de aluguel em Dracena. Desnecessário. Nós temos lá o antigo prédio da Poder Frutti. Lá dá para acomodar 3 a 4 secretarias. E nós vamos eliminar, aluguel zero. A partir daí, temos recurso financeiro no caixa da prefeitura. Olha só que importante. A gente já pode começar a pensar em melhorar o salário do funcionalismo. Não adianta só prometer, você precisa achar de onde você vai achar esse recurso. Mas tem um outro exemplo. Se você economiza R$100 mil hoje dentro do aluguel, você consegue aderir a um programa do governo federal, energia limpa, energia fotovoltaica para Dracena. E aí a gente faz a nossa própria geração de energia e nós vamos economizar a conta de energia, R$250 mil. Olha o que nós estamos falando. Se nós não vamos trazer cargo de confiança de fora, nós já vamos economizar muito, mas muito, coisa de mais de R$500 mil. Se nós não vamos ter que pagar aluguel, vamos economizar mais de R$100 mil.
nós já podemos pensar em um projeto lindo e maravilhoso, que é a construção de casa social. Dá para a gente fazer 130 com esse recurso por ano. Fomentar o salário do funcionalismo público. Nós vamos dar a eles a dignidade e o respeito que sempre foi dado. Vamos dar um exemplo dos professores. A educação de Dracena, que é maravilhosa, nossos professores são maravilhosos, precisam de uma qualidade, de uma estrutura, precisa de um plano de carreira, precisam de um estatuto. Estamos na Câmara cobrando isso, mas nós sabemos que só pode ser feito partindo do prefeito. Esta é uma cobrança que nós temos, pelo menos as 2 gestões que eu estive participando, cobrando muito dos prefeitos. Nós temos que valorizar os nossos próprios funcionários, os nossos professores. Profissionais públicos em geral serão valorizados na nossa gestão. É eles que vão fazer com que a máquina pública fortaleça. Tá certo, Kelso Muniz. Com essa pandemia, como você mesmo disse, né, estamos vivendo uma pandemia mundial. O que fazer com o orçamento da prefeitura, ser eleito em 2021, porque vai ser hora realmente disso aí, enxugar, fechar as torneiras, né? E o que fazer com esse orçamento que, obviamente, tem uma caída? Quero dizer para você que nós precisamos urgentemente. No nosso plano de governo falamos sobre mesa de negócio. Todos os nossos departamentos e todas as nossas pastas terão a mesa de negócio. Por exemplo, não é nenhuma novidade. Tudo que eu falo aqui são ações que eu propus na Câmara Municipal. Reduzir os aluguéis não é de hoje. Não precisou vir pandemia, nem dificuldade econômica para isso acontecer. Eu, como vereador, já sugeri no primeiro mês, como vereador, há 8 anos lá atrás. 8 anos. É nosso pensamento de gestor que está em jogo. Ok? Então vamos agora, nesse momento, principalmente, o que precisamos fazer? Enxugar? Vamos enxugar. Eliminar cargos de confiança desnecessários? Vamos. Utilizar o próprio funcionário? Motivá-los? Vamos. Incentivo fiscal, que também é falado, é um projeto do vereador Kelso. Incentivo fiscal, nós temos várias empresas no município de Dracena, Fernando, que executam suas funções aqui, trabalham aqui e tributam fora. Primeiramente, para ser vereador e ser prefeito, tem que saber qual que é o seu limite, ok? Sua competência. A nossa competência é legislar sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza. E é sobre estas empresas, as que incidem as suas atividades, sobre o ISS que nós estamos dizendo, ok? Somente sobre esta que o município pode aferir. Nós estamos dizendo que muitas atividades no município de Dracena que exercem o ISS a 5%, e são tributados a 5%, numa cidade vizinha nossa, tributa-se a 2,5%. É uma concorrência. São os prefeitos, nossos vizinhos, que estão sendo mais ágeis do que nós. Não foi falta de avisar. O vereador Kelso está dizendo, e para você, Fernando Pereira, que pode acessar o site da Câmara, você vai ver lá registrado, há pelo menos 6 anos, 8 anos atrás, eu já dizendo sobre incentivo fiscal. É o incentivo fiscal de um imposto de nossa competência, que é o ISS, ok? Então, posso enumerar para vocês diversas atividades que tributa 5% em Dracena, Panorama, Pauliceia, Tupi Paulista, Junquerópolis, é 2,5%. É só ter coragem, ter ação. E nós estamos perdendo para nós mesmos. E desculpa dizer, Fernando, né, você comentou de outros que quiseram fazer, preciso se atentar qual que são os impostos de competência do município. ISS, na nossa gestão, será replanejado. E melhor, nós vamos replanejar o ISS juntamente ao comerciante e ao empresário. Nós temos um projeto chamado Mesa de Negócios. Sentarmos com eles. Dividirmos experiências. É só desta forma. Vereador Kelso Muniz, o cidadão Kelso Muniz atua na política há 15 anos. 8 anos tendo mandato, o restante sem ter mandato. Mas eu amo, sou apaixonado pela política do bem. Eu conheço cada rua de Dracena. Eu conheço cada quadra de Dracena. Eu conheço cada necessidade de Dracena. Porque são 15 anos andando lado a lado com o cidadão dracenense. Eu rodo a cidade inteira.
Eu faço o que eu amo, o que eu sou apaixonado. Nós sabemos onde está o problema, não somente porque nós ouvimos o cidadão, porque nós dividimos essas necessidades, Fernando. Os empresários de Dracena precisam sim do incentivo fiscal, o ISS é a chave do negócio. Outra situação, nós temos um projeto chamado Vitrine Dracena. Enquanto muitos políticos ficaram questionando e reclamando, por exemplo, sobre o pedágio, que vai vir, infelizmente, ok? Mas já é uma realidade, não há mais o que lutar contra isso. Já veio o ônus, que é pagar. Agora, vai vir um bônus. Vai vir um bônus. Você consegue identificar qual que é o bônus disso? Vou te dizer qual que é. Fique à vontade, candidato. Dracena terá uma pista duplicada. Uma pista que foi a pedagiada mais cara, a concessão mais cara do Brasil, da história do Brasil. Segundo eles, será um pedágio justo. Eu quero dizer, algum empresário teve uma visão muito grande por ter comprado o direito da concessão. Alguma visão ele teve lá no futuro, ok? Então vamos lá. Nosso projeto, Vitrine Dracena. Sabemos que automaticamente, com a duplicação, nós vamos receber na nossa rodovia um aumento significativo de mais de 3.000 veículos por dia, passando na nossa casa. O que nós temos que fazer? Vitrine Dracena é levar o comércio, levar as indústrias para a marginal da rodovia Comandante João Ribeiro de Barro. Nós vamos transformar a rodovia Comandante João Ribeiro de Barro em uma grande avenida de Dracena, onde os empresários e os comerciantes de Dracena terão a oportunidade de vender os seus negócios, oferecer os seus produtos para mais de 3.000 veículos, que pode ser mais de 9.000 pessoas passando diariamente a nossa cidade. E também, algo já real, hoje você vai para Panorama, você vê em Santa Mercedes, na Isca do Baiano ali, 30, 40 caminhões parados. Você vê indo para Tupi Paulista mais 20, 30 caminhões. Um estudo mostra que ao redor de Dracena pousa diariamente em torno de 500 caminhões. Nós temos um grande projeto, fazermos um pátio, que não é nada muito caro para fazer. Fazermos um pátio para acomodarmos pelo menos 500 caminhões por noite, aonde lá os comerciantes e os empresários de Dracena poderão explorar suas atividades. As suas atividades, borracheiro, eletricista, um refeitório, um pátio com segurança noturna, onde o caminhoneiro terá a dignidade de parar, saber que vai ter um local digno para passar a noite. Nós vamos trazer uma injeção de recursos, dar a oportunidade para que o combustível, o pneu trocado, arrumado, seja dentro da cidade de Dracena. Tá certo. Kelso Muniz, 8 anos como vereador de Dracena e agora candidato a prefeito. Você está preparado ser eleito para ser prefeito de Dracena e comandar a cidade por 4 anos? Kelso, a sua colocação, as suas considerações finais. Sem sombra de dúvida, Fernando Pereira. Quero lhe dizer uma coisa. Na eleição passada, eu queria ser vice-prefeito do meu amigo Célio Rejane. Eu queria ser vice-prefeito dele. Trabalhei 2 anos para ele ser candidato a prefeito e eu queria ser o vice dele. Chegou na última hora, ele desistiu de ser candidato. Ele mesmo falou para mim, vai você a prefeito. E as pesquisas mostravam que o Kelso Muniz tinha plena condição de ser eleito prefeito há 4 anos atrás. Sabe qual foi a minha decisão? Falei, amigo, eu passei 2 anos dizendo que eu ainda não estou preparado. Eu passei 2 anos dizendo que eu queria aprender. E o resto que eu preciso aprender é com você. E ser seu vice vai me dar essa ferramenta. Vai me dar esta preparação. Como que da noite para o dia, só porque a pesquisa mostra que eu tenho plena condição e que as pessoas querem, mas é um sonho pessoal e eu vou colocar em risco a vida de uma comunidade? Jamais. Por isso, há 4 anos eu saí candidato a vereador. Obrigado, Dracena. Nos colocou como vereador mais votado. Passei esses 4 anos nos preparando com dignidade, com técnica, preparação, fazendo curso com o melhor prefeito do Brasil, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. Hoje nós estamos 100% preparado, tecnicamente, mas principalmente, cidadão dracenense, nós estamos preparados moralmente. Porque para ter uma boa gestão em Dracena,
é a moralidade. É não ter compromisso, é não ter rabo preso, é ter peito e coragem para fazer. Não tem nada de muito difícil. A dificuldade é você deixar para trás as amarrações. É os compromissos politiqueiros. A gente vem de corpo e alma livre para fazer a melhor gestão para você, cidadão dracenense. Muito bem. Muito obrigado, Kelso Muniz. Portanto, aí, Kelso Muniz, na nossa série de entrevistas, segunda série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Dracena. Jornal Interativo, feito com você. Jornal Interativo, o jornal que está virando TV.